bom, é necessário, é proibido. Vou colocar isso aqui no quadro. É bom, é necessário, é proibido. Gente, essas três estruturas não variam. Elas não variam. Exceto, não variam, a não ser que venham precedidas de determinantes, que são os nossos artigos e pronomes. Coloquei isso aí, artigo. Ali eu botei artigo ou outro determinante, tá? Aqui eu botei pronomes, tá? Bom, então essa estrutura é bom, é necessário, é proibido, elas não variam. A não ser que venham, essas estruturas venham precedidas de determinantes. A gente chama de determinante aquele que especifica, né? São os artigos e os pronomes. Aqui a gente coloquei na folhinha outro determinante. Então vamos lá. É proibido entrada de estranhos. É proibido entrada de estranhos. Percebam que aqui é proibido. Por quê? Por que eu mantive essa estrutura sendo que eu tô falando de entrada de estranhos? Porque, na verdade, eu não tenho nenhum determinante aqui, eu não tenho nenhum artigo, nenhum pronome, por exemplo. Agora, é proibida entrada de estranhos. Calma, eu já vou explicar. É proibida a entrada de estranhos. Então percebam que aqui eu variei. Por quê? Porque eu tenho um determinante, então vai ser é proibida a entrada de estranhos. E aqui vai ser é proibido entrada de estranhos. Por quê? Não há determinante e aqui há determinante, ok? Os outros dois exemplos. Disciplina é necessário. Por que é necessário? Porque eu não tenho nenhum determinante antes de disciplina, ok? Então, se eu falasse a disciplina, seria a disciplina é necessária. E água mineral é bom, a água mineral é boa. Apresento determinante, eu vario. Se eu não apresentar, a estrutura é mantida. É bom, é necessário, é proibido. Tranquilo? Menos, alerta, pseudo. São sempre invariáveis, tá? Havia menos professores na reunião. E não, se fossem professoras, havia menos professoras na reunião. Não havia menos, mas havia menos. Como eu coloquei ali, ó. Havia menos professoras na reunião. Professoras é feminino, mas menos ele é invariável. Alerta é invariável também. Então, o aluno ficou alerta, os alunos ficaram alerta e não alertas, tá? Alerta a gente não varia, então a gente mantém essa estrutura. Era um pseudomédico, era um falso médico, era uma pseudomédica, tá? Percebam que a gente modificou apenas o substantivo médico e médica, ok? Só e sóis. Vamos lá. Só e sóis. Quando adjetivos são variáveis, quando advérbios invariáveis. A criança ficou só. As crianças ficaram sós, né? Elas são aí adjetivos. Funcionam com o significado de sozinha ou sozinhas. A criança ficou sozinha, as crianças ficaram sozinhas.
Depois da briga, só restaram copos e garrafas quebrados. Gente, depois da briga, a gente não tem como falar sós, né? Mas somente restaram copos. Se for igual a somente, vai ser um advérbio, tá? Então o só aí não vai variar. Opa! A locução adverbial a sós é invariável. Então preciso falar a sós com ele, né? Não vai ser a só. Preciso falar só com ele. Não, preciso falar a sós, tá? Não varia. Possível ou mais. Agora eu vou precisar usar o quadro de novo. Vamos lá. Vou pegar umas pedaços de papel aqui pra apagar esse quadro. Vejamos aqui, olha. Vamos lá. É possível ou mais. Possível. Vamos ver o que ele está falando. Concorda com o artigo. Então, vejamos. Vencia obstáculos o mais difíceis possível. Opa. Possível. E a outra, essa é a primeira estrutura, tá? O segundo exemplo é vencia obstáculos ali eu botei hoje, né? Vamos lá. Essa estrutura aqui, ou mais, olha as reticências, ou seja, tem uma informação aqui dentro. E possível, ele vai variar concordando com o artigo. Então vamos lá, vencia obstáculos. Aqui eu utilizei o artigo o, singular. Então a nossa estrutura tem que ser mantida no singular. Então vencia obstáculos ou mais difíceis. Por que difíceis? Porque são obstáculos. O mais difíceis possível. Então, se o nosso artigo está no singular, o possível vai ficar também no singular. Então, vencia obstáculos ou mais difíceis. Difíceis quem são? Os obstáculos, tá? Porque eu não poderia falar vencer obstáculos ou mais difícil possível. Não, mais difíceis, porque são os obstáculos. Possível, por quê? Estou concordando com o artigo. Então, se o artigo está no singular, eu também vou manter o possível no singular. Aqui, ele vai concordar com o artigo. Então, o artigo está aqui. Vencia obstáculos, os mais difíceis, porque são obstáculos, a mesma coisa do de cima. Possíveis. Por que possíveis? Porque é plural. Então, a estrutura o mais, aqui dentro uma informação, possível vai concordar com o artigo, tá? O artigo aqui está no singular, possível é mantido no singular. O artigo está no plural, possíveis vai para o plural, ok? Um e outro, nenhum, nem outro. Um e outro e nenhum, nem outro, mais um substantivo, mais no singular, mais um adjetivo no plural. Prestem atenção. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Percebam que são muitas regras, é preciso estudá-las. Eu deixei a folhinha com bastantes exemplos, ou seja, com muitos exemplos, para que vocês possam visualizar todas as regras que estão presentes aí. Vamos lá. Um e outro. Nenhum.
Vou botar o mais aqui. Mais. Substantivo no singular. Mais adjetivo no plural. O exemplo é um e outro. Um e outro. Aluno. Deixa eu ver qual é a frase. Um e outro aluno. Estudiosos. Ali. Passaram. Vamos lá. Estrutura. Um e outro, nenhum nem outro. Aqui nós temos um e outro, ok? Mais o substantivo no singular, ok? O adjetivo vai para o plural. Então, um e outro, aluno, adjetivo, estudiosos, passaram, ok? Um e outro, aluno, substantivo no singular, estudiosos está qualificando o aluno, então ele vai para o plural, passaram, tá? Se tiver a estrutura um e outro, substantivo singular, adjetivo no plural, ok? Próximo exemplo, próximo item aí, tal qual. Gente, presta atenção nesse caso aqui, tá? Se vocês quiserem é só pausar. Um e outro, nenhum nem outro, substantivo singular, adjetivo plural, tá? E o verbo vai concordar, claro, com essa estrutura de plural. Bom, vamos para o tal qual. Prestem atenção porque parece esquisito. Estrutura tal qual. Gente, estrutura tal qual, o tal concorda com o antecedente. Ali eu botei consequente, concorda, vou botar assim, concorda com o anterior, que aí eu boto posterior. Anterior. E o qual concorda com o posterior, ok? Então, o tal vai concordar com quem vem antes e o qual vai concordar com quem vem depois. Ali a frase nós temos as filhas são, botou uma lacuna aqui, tá? São a mãe. Vejamos, a estrutura é tal qual, eu tenho que colocar ela aqui no meio. Eu disse que tal vai concordar com quem vem antes e qual vai concordar com quem vem depois. Então, se o tal concorda com quem vem antes, ele vai concordar com filhas, certo? E se o qual concorda com quem vem depois, vai concordar com quem? Com a mãe. Então, as filhas são, concorda com o anterior, tais, e o qual concorda com quem vem depois, tais, qual, a mãe, certo? As filhas são tais, qual a mãe. Por que tais? Porque fala de filhas, refere-se a filhas, e qual a mãe. Professora, se fosse o filho é os pais, tá? Vou botar os pais aqui, porque aí eu troquei a estrutura. Então, o filho concorda com o antecedente, então o filho é tal. Os pais, tal, quais. O filho é tal, quais os pais. Por quê? Tal concorda com quem vem antes, quais com quem vem, qual, no caso, com quem vem depois. Por isso eu pluralizei. Tranquilo, gente? E pra gente fechar, em mão. Hoje em dia a gente fala muito em mãos, tá? Mas não é uma estrutura muito formal, não. Por isso aqui, as cartas foram entregues em mão,
tá? A gente mantém a estrutura no singular. Essa estrutura em mão, a gente mantém no singular, ok? Gente, peço a vocês que façam os exercícios para que na semana que vem a gente corrija. São muitos detalhes, então estejam atentos a tudo aquilo que o exercício pedir, tranquilo? Um beijo e até a próxima, se Deus quiser.